Olá, para quem não me conhece, eu sou a Camila Souza, eu sou nutricionista e eu ajudo pessoas com diabetes a controlar a glicemia em apenas 4 semanas. E hoje, como eu venho com vários temas, eu vim falar sobre a diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Eu sei que você já sabe, ou eu acredito que você não sabe. Tem certas pessoas que sabem, tem certas pessoas que não sabem. Às vezes a pessoa tem diabetes, mas nem sabe o que é a doença. Então é muito importante saber o que você tem, saber qual que é a doença, para a gente conseguir tratar, para você conseguir levar uma vida sabendo o que você tem, o que você está tratando e o que você tem que fazer para correr atrás, não é verdade? Então, hoje eu vim falar um pouquinho sobre isso. Eu já andei falando disso já, só que faz um bom tempo. Eu acredito que vocês não tenham visto. Então, muitas das vezes eu falo no meio dos vídeos para explicar para vocês ficarem bem atentos e saberem o que é a diferença entre esses dois. Que existe diabetes tipo 1, existe diabetes tipo 2, existe diabetes gestacional, mas eu não vou entrar nesse vídeo sobre isso, tá? Hoje eu vim falar o que é o diabetes, né? E quais as diferenças entre os dois, certo? Então, todos já sabem que o diabetes, ou ele não, o pâncreas não produz mais nenhum tipo de insulina, ou ele produz um pouco, mas o sangue não, a glicose não vai para o sangue e assim vai acontecendo o diabetes tipo 2, que você precisa se tratar, precisa tomar remédios para conseguir manter esse açúcar, jogar esse açúcar para o seu sangue para trabalhar. Porque é o pâncreas que faz esse trabalho. Quando você tem diabetes tipo 1, ele não faz mais esse trabalho. Então, tudo envolve através do pâncreas. Se ele tá cansado, se ele não quer trabalhar, gente, esquece. Vai ter que fazer ele trabalhar, tá? E, infelizmente, no tipo 1 ele não trabalha. Então, no tipo 2 ainda tem chances, porque ele ainda trabalha. Ele ainda produz um pouco de insulina para levar o açúcar para o sangue, para carregar ele para virar glicogênio, que é quando a gente guarda, né? Nosso organismo automaticamente guarda uma parte de insulina para ficar ali de reserva. Assim como as nossas gordurinhas, assim como carboidrato, proteína, lipídio e tudo mais, ficam sim guardados em nosso organismo. E assim, quando precisa, a gente tem algo para queimar, né? Então, por isso que às vezes a gente pode ficar sem comer um tempo que ainda tem alguma coisa de reserva. Mas, quando você não produz a insulina, quando o pâncreas não está trabalhando mais, não tem esse tipo de reserva, tá, gente? Então, entenda que se você é diabético, você não pode passar fome e não pode chegar a uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia sempre. Assim como eu sempre digo aqui, tá? Então, de resumo mesmo, é isso. Quem trabalha no seu organismo para levar o açúcar pro decorrer do seu corpo através do sangue é o pâncreas. E ele não trabalha quando você tem diabetes. E por isso que é tão complicado, porque a gente consome muita coisa, né? Que tem açúcar. E aí, como o seu corpo não faz esse trabalho, você precisa instigar ele para entrar, né? Para introduzir insulina para você conseguir trabalhar isso no seu corpo, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a importância de vocês saberem a diferença entre o tipo 1 e o tipo 2, tá? Que é uma coisa assim, não é difícil, mas tem gente que vem falar pra mim, tem gente que vem perguntar o que é diabetes tipo 1 e tipo 2, muitas pessoas perguntam. Então, esse vídeo é pra explicar mesmo, esclarecer. E tem gente que fala, nossa, qual que é meu diabetes? Então, gente, quando a gente vai ao hospital, a gente vai ao médico, a gente faz o exame, tá? De hemoglobina glicada ou exame completo para saber o que tem de insulina, o médico, ele te dá um retorno falando, ó, você tá com diabetes tipo 1 ou tipo 2. O seu médico vai constatar isso para você. Então, caso ele não constatar, gente, vocês têm que perguntar, vocês têm que questionar, porque você não pode ficar com alguma coisa que você não sabe que você tem, tá? E se você tá sentindo alguns sintomas que você pesquisou na internet e falou assim, eu acho que eu tô com diabetes,
Então, para tirar o desencargo de consciência, vai lá e faz um exame, tá? Não tem como você ver os meus vídeos e falar assim, nossa, eu tô com esse sintoma, eu tô com diabetes. Não é assim também, gente. Existem vários sintomas para vários outros tipos de coisas. Então, é importante você entender que você pode sim estar com diabetes através de tais sintomas que você sente, mas você pode também não estar e pode estar com alguma outra coisa, ou alteração hormonal ou outra coisa, tá? Então, fiquem atentos, façam rotinas anuais no médico. Então, se você tem condições, se você tem um convênio, ou se não tem mesmo pelo SUS, faça rotinamente com o médico, para vocês terem um controle da sua saúde, para vocês verem se está tudo certo, façam um exame de sangue para ver se está tudo controlado, tá? Então, é importante vocês terem esse controle. E diabetes tipo 1, vamos falar da diabetes tipo 1 primeiro. A diabetes tipo 1, ela é nada mais que normalmente acontece quando você nasce, às vezes você já nasce, ou acomete quando você é criança ou na adolescência. Então, se você já nasceu com diabetes, se você ainda é criança, pode ser sim a tipo 1, tá? Na adolescência acontece e sim, quando adultos também acontece, tá? Então, a partir dos 20, 30 anos pode sim acontecer, são mais raros, mas pode acontecer de ter diabetes tipo 1 ainda. A diabetes tipo 1 é sim hereditária, então se você já nasce com ela é porque você já praticamente é hereditário, tá? Tem vários outros casos, mas normalmente vem da sua herança, né? Não poderia ser outra coisa, mas às vezes você ficou com uma herança da sua avó, dos seus familiares, que é a diabetes. E o tipo 1, normalmente pode também avançar através do tipo 2. Então, se você não cuida do tipo 1 corretamente, do tipo 2 corretamente, você pode avançar sim para o diabetes tipo 1. O tipo 1, ele é chamado de doença autoimune. Por quê? O pâncreas para totalmente de trabalhar. E ele ataca as células beta, que aí ataca o seu sistema imune também. Então, é uma doença autoimune, tá? E dessa maneira, como o pâncreas para de trabalhar, ele para de produzir insulina, que é onde a insulina pegaria aquele açúcar que entrou no seu corpo, levaria para o sangue, fazia como glicogênio, levava para outras partes do corpo que é necessário ter o açúcar, tá? Então, no diabético tipo 1, isso não acontece. Então, é quando a pessoa tem que colocar a insulina, tem que introduzir insulina. Então, se você tem diabetes tipo 1, você já sabe, né? Porque é através das aplicações de insulinas que você faz. Se você é novo ainda nessa parte de, descobri diabetes agora, se caso o seu médico não te deu insulina, você não é diabetes tipo 1, é apenas remédios, então é a diabetes tipo 2, tá? Então, habitualmente prescrevem insulina porque é necessário introduzir a insulina para para colaborar com o que você está comendo. Então, se caso você não põe a insulina e seu pâncreas não está produzindo mais, aí você vai acumulando, vai fazendo uma reserva de açúcar no seu corpo. E assim, o seu corpo não vai trabalhar, você vai ter sempre uma hiperglicemia e várias outras complicações. Então, por isso que é importante fazer um check-up completo anualmente para saber se caso você não tá com isso, tá? Quais os sintomas do diabetes tipo 1? Excesso de urina. Então, se você tem muita vontade de urinar, vai no banheiro muitas vezes ao dia, se caso não for por tanto de água que você bebe. Agora, também tem sede constante. Então, se você sente muita sede, sente mesmo. Não é porque você bebe, porque tem que beber mesmo, no mínimo 2 litros de água por dia. Se você sente muita sede, automaticamente você faz o excesso de urina, né? Perda de peso também é um dos sintomas. Aumento da fome. Você pode estar com aumento de fome sim e pode estar perdendo peso. E cansaço. Ter muito cansaço também pode ser um sintomas do diabetes. Então, o diabetes tipo 1 é quem introduz insulina, certo? E o diabetes tipo 2,
ele é o mais acometido hoje em dia, atualmente. 90% das pessoas diagnosticadas com diabetes é tipo 2. Porque, infelizmente, o diabetes tipo 2, ele vem através de uma má alimentação, ele vem através de um ganho de peso. Então, se você está sobrepeso ou obesidade, pode sim estar relacionado com o diabetes, pode ocasionar o diabetes, mas não é completamente isso, tá, gente? Não quer dizer, eu tô sobrepeso ou obesa, então quer dizer que eu vou virar diabética. Não, tem outras coisas que influenciam, mas tome cuidado, porque sim, pode acontecer de você ter uma diabetes ou uma pré-diabetes, tá? Então, envolve muito o acima do peso e a alimentação, porque através do descontrole, né, da sua alimentação, que você vai ficando com resistência à insulina, e aí seu pâncreas vai parando de trabalhar aos poucos. Mas, como eu disse, o diabetes tipo 2, ele reduz o trabalho do pâncreas, né? O pâncreas, ele não para igual o diabetes tipo 1 de produzir insulina, mas ele produz muito pouca insulina, certo? Ele diminui muito a quantidade que ele produz de insulina e às vezes ela não consegue chegar até o sangue, que é o processo que ela precisa fazer. Então, tem gente que tem diabetes tipo 2 que até aplica insulina, mas normalmente é tratada apenas com remédios. Através dos remédios você já consegue ter um controle do que você está comendo, a insulina vai levar para o seu sangue e trabalhar tudo corretamente, tá? E no caso do o diabetes tipo 2, após uma avaliação médica do diabetes, ele vai te passar vários remédios, ou eu espero que seja poucos. Através de uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, mas controlada, você sim consegue amenizar, diminuir a quantidade desses remédios. Então, o diabetes tipo 2, eu não digo uma cura, mas eu digo que existe volta. Eu digo que você ainda consegue se recuperar ou viver bem. Todos conseguem viver bem, diabetes tipo 1 também, tá? Mas eu tô querendo dizer que diabetes tipo 2 você consegue amenizar muito os sintomas dele se você cuidar corretamente, tá? Então, se você tem um cuidado, se você tem um controle, você consegue amenizar isso. E é muito importante para vocês terem esse controle e terem isso na sua cabeça que vocês conseguem reverter. Agora, se você tem diabetes tipo 2 e você não cuida, você pode sim chegar ao diabetes tipo 1. Então, é muito importante cuidar, gente. Não é brincadeira, eu não tô aqui pra brincar, né, como eu digo. Então, eu tô querendo aqui explicar pra vocês ficarem atentos e se cuidarem, tá? Então, se você tem hipoglicemia e hiperglicemia sempre, se cuide. Que eu já até falei as complicações que podem ser levadas, tá? E eu não falei o diabetes tipo 2, normalmente acontece mais em pessoas mais adultas. Adolescentes também pode estar acontecendo, até que hoje em dia está acontecendo muito em adolescentes, até por causa do sobrepeso, obesidade, dessa má alimentação, dessa alimentação só de industrializados, embutidos, fast foods, que a pessoa troca realmente o arroz com feijão e carne e legumes pelo fast food. Vira e mexe, uma pessoa, em vez de almoçar durante a semana, pelo menos, a pessoa vai lá e compra o fast food. Então, gente, tá decaindo, né? Você tem noção que tá decaindo. Então, quem ainda quer e quer cuidar da alimentação, corre atrás porque consegue, tá? Então, o tipo 2, ele vem por isso mesmo e normalmente é mais em pessoas adultas, mas pode acontecer na adolescência, assim como eu te falei. E a diabetes tipo 2 como eu falei, é pelo excesso de gordura. Então, é pelo excesso de peso, é pelo excesso de gordura. Então, é provocado através de várias outras coisas, tá? Então, é por isso que é importante você controlar a sua saúde. Sobrepeso, obesidade, sim, a gente tem que... você tem que se gostar, você tem que se amar. Mas, em primeiro lugar, você tem que se amar e entender que você tem que cuidar de você mesmo, entendeu? Então, para não acontecer essas complicações, é bom você já correr atrás, né? Para não ter um prejuízo maior, que é chegar ao diabetes. Porque, por mais que você consegue controlar o diabetes tipo 2, vamos colocar, você não consegue reverter totalmente essa situação igual era antigamente, tá? Então, por isso que é muito importante ter um cuidado sobre isso. E, claro,
é muito importante constatar e ter uma orientação nutricional com uma nutricionista, assim como eu sou nutricionista, estou aqui para ajudar vocês diabéticos, estou aqui para falar as coisas e tentar controlar a alimentação de vocês, controlar a glicemia, então por isso que eu posto conteúdo sempre para estar ajudando vocês, certo? Então, sempre que possível, busque uma nutricionista, que é da área mesmo da alimentação, que é só um nutricionista que pode te passar o plano alimentar, que pode te falar o que você deve comer, tá, gente? Não é um médico, não é a blogueira, não é coisas da internet, é um nutricionista que estudou para isso, ok? E, da mesma forma, precisa de exercício físico, ter um plano de exercício também com um profissional da área de educação física para ajudar vocês a se exercitarem, para ajudar vocês a ficarem ativos, não serem sedentários, até porque o sedentarismo piora a situação de qualquer pessoa e principalmente uma pessoa com diabetes. Então, se você tem uma vida ativa, faz uma caminhada, faz algum exercício que você pode, você consegue controlar mais a sua glicemia, tá? Então, existem os sintomas também do diabetes tipo 2, que é o excesso de sede também entra aqui. O excesso de urina também, né, por causa do excesso de sede. A fome em excesso, então se você tá sentindo muita fome. E aqui também acontece a perda de peso, tá? Fadiga, então se você tá cansado, se você sente alguma coisa. E visão embaçada também pode ser sintomas do diabetes tipo 2, tá? Em resumo, o diabetes tipo 1, ele pode ser diagnosticado na infância, né, como eu falei, é uma doença autoimune, não está associada ao excesso de peso, então não é igual ao tipo 2 que está associado ao excesso de peso, é mais por hereditariedade, certo? Então você já nasce com isso ou você pode ir progredindo através do tempo com isso. E não pode ser controlado através de medicamento, então tem que ser através da insulina. O tipo 2 é mais comum aparecer em pessoas acima de 30 anos, mas como eu falei, tá acontecendo muito em pessoas adolescentes pelo fato do excesso de peso, da sobrepeso ou obesidade. O corpo ele pode ter uma resistência à insulina, então ele pode perder a capacidade do pâncreas produzir a insulina. Então, se você não cuida, você pode chegar ao diabetes tipo 1, porque ele pode completamente parar e você vai ter que colocar insulina. E mesmo com fatores genéticos, está bastante associado ao ganho de peso. E dependendo do caso, é usado medicamento. Tem gente que controla o diabetes tipo 2 sem medicamento. Então, se você faz uma alimentação controlada, você consegue controlar sim, tá? E um momento que eles são iguais é que as complicações podem ser iguais, sim. Então, se você tem um controle de peso, se você tem um descontrole de glicemia sempre, você pode chegar a um AVC ou alguns problemas futuros como nefropatia, gastroparesia, assim como eu sempre falo, um amputamento dos pés e pernas por causa das feridas que não curam. Então, para ser exato, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, quando se fala em descontrole total e complicações, são praticamente a mesma coisa, tá? Às vezes o diabetes tipo 1 puxa um pouquinho mais, mas o diabetes tipo 2 também vai atrás, tá? Então as complicações não se livram para um e para outro é mais de boa, tá, gente? Sempre tem que se cuidar. Então, em ambos tem que fazer uma alimentação controlada, balanceada, uma atividade física. Claro que a alimentação normalmente é personalizada, individualizada, então não tem como ser para todos uma quantidade igual, não tem como ser para todos o alimento igual, até porque não é todos que gostam. Tente evitar os açúcares, consuma alimentos in natura, tá? Frutas, legumes, consuma com os sabores real do alimento, não precisa ficar adoçando o alimento, tá? E esses hábitos já vão melhorando você, se você quer controlar e não quer ter um remédio, né? Isso já ajuda. E eu estou aqui para te ajudar a isso. Se você não me conhece, eu posto conteúdos diariamente aqui no meu Instagram, no YouTube. Então, se você quer controlar a sua glicemia, pode correr aqui no meu Instagram, que eu posto vídeos diariamente para estar ajudando vocês com temas diariamente. Faço lives toda semana para estar ajudando vocês mesmo. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo,
que tenha ficado explicado para você, né? Que essa explicação seja boa para você, que você entenda o que é o diabetes tipo 1 e tipo 2. Se caso tenha alguns sintomas diferentes, procure ao médico, tá? Porque sintomas realmente precisa ser procurado. E se você gostou, curte e compartilhe esse vídeo. Comente, deixe seu comentário aqui, eu fico muito feliz de ver os comentários, eu mesma respondo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui que eu respondo também, certo? Então curte e compartilhe, segue no meu Instagram e se inscreva no meu canal.